Ai, gente, eu já estou aqui reclamando, porque não vai dar para falar assim metade do que a gente quer. É um tema super rico, né? Mas para fazer outro programa depende de você. Se você depois quiser que a gente fale mais, manda uma mensagem, pede aí e diz o que, é que você quer saber a respeito da comunicação, da linguagem corporal, e aí a gente repete a dose. Você sabe que aqui funciona assim, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês essa questão. A linguagem corporal, qual a importância, a influência dela para as questões profissionais? Pegando aqui o gancho dos meus colegas, a questão do contexto que você está também é muito importante. Por exemplo, a gente dá dicas de como ir a uma entrevista de emprego. Não precisa ser só a sua expressão corporal, mas a cor da roupa que você vai usar para uma entrevista de emprego, por exemplo. Como das funções que a gente mais indica é a questão de babá, cuidador de idoso, que lida muito com a questão de confiança, né? Você vai cuidar de uma outra pessoa, você vai cuidar de um bem da família, a gente sempre aconselha que a profissional vá com cores claras, tons pastéis. Não precisa ser branco, mas um tom pastel é melhor do que uma cor mais escura. Porque quando você usa tons pastéis, você transmite uma sensação, você passa uma mensagem subliminar de confiança, de confiabilidade. Não é à toa que hospitais, alguém conhece o Hospital Vinho? Não tem Hospital Vinho. Alguém conhece, eu sempre digo, as lanchonetes, as cores predominantes são amarelo e vermelho. Por quê? Porque estimulam fome, estimulam a sede. Então, as cores passam mensagem. Não é à toa também quando a gente acorda num dia feliz, a gente abre a porta do armário. Por que aquele dia você escolheu um laranja? Por que aquele dia você escolheu um amarelo? Por que no dia que você está mais triste, você escolhe um cinza, um marrom? Não é à toa. Realmente, e você não é consciente que você escolhe o marrom ou o cinza. É porque o seu corpo está pedindo o cinza. São mensagens subliminares que a gente acaba informando através da cor da roupa. Então, a cor da roupa já é uma dica para entrevista de emprego. Claro que quem for trabalhar em mundo corporativo, escritórios, não precisam de todos pastéis. Porque eu falei da questão de babá, cuidador de idoso, que ele tem muito a ver com a questão de confiança. Então, você vai para a entrevista de emprego, essa é uma dica, a cor da roupa que você usa. Cabelo preso, quanto mais estiver aberto o seu rosto, quanto mais você estiver aberta a passar informação e receber informação, também implica na chance de você aumentar a entrevista, a conquista da vaga. Cabelão. Quanto mais a questão da descrição, assim, por exemplo, se você, a questão, claro, pontualidade, por favor, sempre, né? Não mastigar durante a entrevista. São algumas dicas, mas que não estão ligadas à questão corporal. Já na questão corporal, quando a entrevista estiver em decorrência, eu sempre falo, se percebeu que está se aproximando do final da entrevista, você não conseguiu falar tudo, por exemplo, não falou sobre salário, não falou sobre escala de trabalho, preste atenção, porque você tem que colocar essas posições. Então, você percebeu que o seu entrevistador, quem estiver conversando com você, tampou a caneta, fechou a caneta, colocou um papel sobre o outro, né, naquela assim, estamos encerrando, ou já vai colocando a perninha de lado, assim, né, dando esse entender assim, estou saindo da cadeira, ou um exemplo que eu sempre dou do Jô Soares, ele quando quer terminar uma entrevista, o que o Jô Soares faz? Muito obrigado, conversamos aqui, é um sinal que ele dá, tipo, ó, acabei. Então, sempre tem sinais que a gente pode começar a observar, que não precisa ser estudioso da área, qualquer leigo consegue começar a treinar para conseguir, assim, começou a colocar papel em cima do outro, o corpinho foi virando para o lado, tampou a caneta ou fechou a caneta, opa, tá chegando no final da entrevista e eu não falei o que eu queria falar. Então, aí aproveita. A senhora, antes da gente terminar, a senhora poderia me falar sobre salário e o tom da voz, né? O tom de voz é sempre importante. Quando for falar de salário, o tom da voz interfere. Mas o salário? Não, e o salário? A diferença. Então, perguntar sobre o salário, a escala, enfim, a dúvida que você ainda tiver. Essa é uma dica para a entrevista. Se você conseguir um emprego, você é babá, você é cuidador de idoso, você conseguir um emprego, a criança, principalmente as que ainda não falam, elas aprendem muito através da linguagem corporal. Não importa para a criança o que você está falando, mas a expressão que você estiver tendo no seu corpo é muito mais importante para ela. Para ela, que vai ser dela, você está falando blá, 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 blá. É o que ela está falando. Agora, se o seu corpo estiver agitado, é para você estar agitado. Se você fizer aquela massagem um dia mais calmo, você brincar com a criança, sem estar correndo contra o tempo, porque quem trabalha com criança sempre correndo contra o relógio. A criança vai sentir que você está ali com ela, não está ali correndo e ela está dos empecilhos contra o relógio. A criança sente tudo isso, então é muito importante a forma como você vai se posicionar na frente de uma criança, de um idoso, enfim, qualquer um.
Aham. Quer dizer, você falou um monte de coisa aí que são formas de usar essa coisa da linguagem corporal a nosso favor, né? A nosso favor. Que mais? O que vocês podem dizer? Como usar a linguagem corporal a nosso favor? Usar a nosso favor é enganar o cérebro mesmo. Nós podemos enganar o cérebro. De que forma? Bom, nós recebemos neurotransmissores, né? Dopamina, serotonina, um monte de ínas para o nosso bem-estar. Então, o que a gente precisa saber? Bom, eu vou esperar estar bem para ficar bem? Quer dizer, a gente vive uma vida onde a gente não tem coisas que são gerenciáveis e outras não. Coisas previsíveis e outras imprevisíveis. Especialmente quem vive uma rotina, é um profissional, precisa modular a sua vida para que ela tenha uma boa performance. Então, eu não vou esperar porque um dia a gente está bem, outro dia está mal, dentro do lado do humor, até por conta de hormônios e tanta coisa, né? Natural da vida, né? Natural. Ninguém vai estar bem todo dia. Imagina, é impossível. Nós somos seres humanos, graças a Deus por isso. É isso aí. Agora, é preciso entender o seguinte: eu preciso especificar o perfil do meu cargo, do meu eu ideal, quem eu quero ser, porque eu nasci para ser a melhor pessoa que nasci para ser. Então, eu preciso escolher que perfil eu quero e criar uma postura para ele. E não precisa esperar sentir vontade, não. Quando eu dou treinamento para vendas, eu falo assim, gente, ninguém precisa gostar de vender, basta vender. Então, não é? Você não precisa se apaixonar por nada. Sem dúvida. Então, olha, o básico é o seguinte: ombro reto, espinha reta, a cabeça, né? Olhando no horizonte, 90 graus, e jogar, ó, esse movimento aqui, ó. Às vezes eu dirijo assim até chegar no local, porque dá uma estimulação e o meu cérebro, ele pensa que eu estou bem, porque quando eu estou bem eu sorrio naturalmente. Então o que ele vai fazer? Isso aí vai estimular para que ele me dê neurotransmissores de acordo com a postura que eu escolhi. Então, isso é uma questão de você fazer autogestão e você dirigir o seu carro e não se deixar dirigir por ele. Ou você dirige o teu cérebro, ou você é dirigido por ele. Então, é uma questão de você ter o resgate da liderança do eu, né? Um trabalho de resgate da liderança do eu. Então, como você quer? Então, existem exercícios para isso mesmo. Então, tem um circuito. Outra coisa, aí as pessoas falam assim, nunca diga nunca, mas nisso aqui eu digo nunca. Nunca coloque os pés no chão antes de se espreguiçar ao acordar. É o primeiro movimento de despertamento do sistema nervoso, do sistema neurológico e modulação do sistema imunológico. Espreguiça o máximo, porque a gente passa a noite fazendo uma autorregulação de tudo que viveu, o cérebro faz isso, e fica toda uma energia circulando nessa área, o corpo descansa, o cérebro continua trabalhando. Então, essa energia psíquica precisa se distribuir por todo o corpo. Os felinos, você não vê um animal que sai por aí andando e pulando sem antes ter se espreguiçado. E a gente tem esse recurso e não usa. Um detalhe, se espreguiçar, tomar água em jejum, pelo menos 500 ml, ombros retos, cabeça erguida. Mas quando? Em que momento? Até quando? Sempre. Eternamente. Você vê que dentro da medicina, da sabedoria milenar, onde tinham antigamente os guerreiros, como é que eram as armaduras? Eu queria ver alguém assim entrar numa armadura daquela. É assim, ó. Porque aquilo traz uma alta performance neurofisiológica para a pessoa. Bacana. E você está colocando, né, essa coisa de você se educar, buscar ter a postura. Tem que ser consciente. Se pôr a postura consciente e de uma forma natural, né? Também não pode ser uma coisa forçada. Não deixa de ser também um treinamento, viu? Claro. Em casa não dá para ser natural, não. Faz mesmo. Não, perfeito. No momento do treinamento, mas você não pode ficar, né? Acho que fica um negócio. Até o sorriso, um sorriso falso, que a gente usa, um sorriso falso, que só mexe zigomático maior, não tem orbicular, não tem a contração. Até no sorriso falso, você passa, sendo falso ou verdadeiro, você passa para a pessoa... O inconsciente do outro vai fazer essa leitura, né? Que você está bem,
que tá tudo certo. Então, mesmo sendo um sorriso falso, que a gente chama de, não é sorriso falso, sorriso de gentileza. Social. Você É verdade. passa aquela ideia que você está bem. Nos negócios é extremamente, tipo, o sorriso é extremamente importante. É verdade. Assim como eu considero um gesto muito importante o aperto de mão. Para negócio em grandes empresas, um aperto de mão bem dado tem 130% de chance de você fechar aquele negócio. Logicamente, não só o aperto de mão, mas a primeira impressão é que fica. Então, um aperto de mão bem dado, numa negócio, numa reunião de negócio, você já consegue levar a pessoa. Talvez você estabeleça, acho que é isso, né? Você deve Estabelece estabelecer uma relação de confiança. Isso, uma relação de confiança, de segurança ali, né? Você pode estabelecer. Às vezes é isso, né? Você vai dar a mão pro outro. Simpatia também, né? Tá junto, não né? sentir firmeza, começa por aí, não E a sentir forma firmeza. como você aperta, não pode. A força que você aperta tem que ser proporcional à força que a pessoa está apertando. Não pode apertar muito forte, porque mostra uma personalidade agressiva, nem muito fraca, uma tristeza. Então, tudo isso influencia. Por isso é importante o seguinte: descaracterizar essa coisa. Eu sou isso, eu sou assim, eu sou assado. Não. Faça uma análise do cenário e aprenda a se enquadrar. Dentro daquele cenário. Eu sou muito alegre, você vai ser alegre num velório? Não combina. Então não tem esse negócio, ninguém é muito alegre, ninguém é muito triste, não. Tudo, olha gente, tudo se aprende. O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade neuronal tão forte, que graças a Deus a gente pode aprender tudo. Tudo é possível para aquele que treina. Agora, o conhecimento é o início de tudo. O conhecimento é liberta. Eu conheço essa frase diferente. Dor. O conhecimento é libertador. Concordo plenamente. Completamente libertador. Eu conheço a frase: tudo é possível para aquele que crê. Que crê até aquele que crê. Então, se você conhece, se você sabe que foi feito por um Deus poderoso, que deu para você um biocomputador, que está acima de qualquer tecnologia, você aprender um conhecimento de usá-lo bem, tudo é possível para você. Perfeito. E tem que treinar sempre os gestos mais positivos. Porque na linguagem corporal tem um dos princípios básicos, que o importante é o sinal que você envia, e não o que você quer passar. Então, você tem, mesmo estando de mau humor, tenta enviar um sinal positivo, né? Para poder... deixar tudo positivo. Interessante, porque a comunicação tem uma máxima que diz que a comunicação, na verdade, não é aquilo que você fala, é o que o outro entende, né? Então, esse sinal que você envia... é o que mais importante do que o outro. Nós somos responsáveis pelo que nós comunicamos, e não pelo que o outro entende. Pelo que o outro entende. Isso é verdade. Não tem alternativa. Gente, eu tenho que ir para o meu último intervalo, entendeu? Vou para o intervalo e volto já para as nossas considerações finais aqui, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.